Yeonu Kim foi convocado e ficou preso por 12 anos em uma torre cheia de monstros, onde ele precisava sobreviver e passar por um teste terrível. Kim foi capaz de se tornar o mais poderoso e depois que finalmente ficou livre, seu primeiro objetivo foi descobrir quem o mandou para a prisão. A história começa com vários monstros atacando os humanos e causando destruição generalizada. Um helicóptero se aproxima fazendo transmissão ao vivo e fornecendo informações. De repente eles foram surpreendidos ao gravar um edifício iluminado emergindo do solo. Este edifício nada mais é do que a torre tutorial. Tudo começou quando essa torre convocou para dentro dela forçadamente alguns humanos espalhados pelo mundo. Eles foram escolhidos aleatoriamente para esse teste cruel. Não importava suas condições físicas ou idade. O objetivo da torre era ver quem sobreviveria às provações internas. Se sobrevivesse, seria recompensado com habilidades especiais e se tornaria um caçador. A cena então muda para 12 anos depois e essa era a primeira vez que a torre do tutorial foi limpa. Nesse momento um caçador apareceu e foi saudado como um herói pelo público. Nesse mundo os caçadores são vistos como celebridades e é uma honra ser como eles. A cena muda novamente para uma transmissão em que uma repórter compartilha informações relacionadas aos caçadores. Ela deu as boas-vindas aos 3 principais líderes da guilda da Coreia do Sul. O show foi extremamente popular e atraiu ampla atenção. A repórter mencionou rumores sobre um jogador avançado que morava na torre de tutorial e perguntou se os líderes da guilda estavam familiarizados com esse jogador. O primeiro líder, chamado An, respondeu que parecia que o jogador ainda estava vivo e... Bem, a segunda líder, chamada Lee, disse que obviamente o conhecia, afinal ele foi o primeiro a se tornar caçador e participou da primeira torre tutorial. A repórter ficou surpresa ao saber que um jogador estava na torre há 12 anos. O terceiro líder, chamado Yu, revelou que esse jogador parecia ter sido amaldiçoado e não conseguiu sair da torre como os outros jogadores, por isso foi enviado de volta ao primeiro andar mesmo sendo o primeiro a finalizar. A repórter observou que a torre era conhecida como um lugar onde os caçadores treinavam para limpar masmorras e ganhavam habilidades especiais, então se alguém estivesse fazendo isso há 12 anos seria excepcionalmente poderoso. An compartilhou o relato de um caçador que testemunhou esse jogador avançado completar um total de 100 andares em um único dia. Nesse momento a cena muda para o 100º andar da torre onde vários caçadores estão fugindo com medo de um monstro, mas um único homem permaneceu confiante. As pessoas comentaram ativamente na internet sobre um jogador avançado e especularam que se ele fosse um caçador de rank S poderia facilmente destruir uma montanha. Um cara afirma ter visto o jogador avançado e insistiu que ele não era totalmente humano. Outro relatou que com um único chute desse caçador era suficiente para destruir um monstro sem esforço. A cena muda para um cara relembrando que há 12 anos a primeira torre compartilhou seu conteúdo para continentes diferentes e muitos países tentaram educar seu povo sobre elas. Apesar desses esforços, apenas uma pequena fração dos caçadores conseguiu limpar a torre tutorial. Quase 70 em cada 95 indivíduos não sobreviveram. Nesse momento o menino decide fazer uma pausa em suas lembranças e notou que ele já concluiu esse lugar 1349 vezes. Então ele logo atravessou o portal e se encontrou novamente no primeiro andar da torre. O garoto relata com exaustão que agora está indo para o 1350. Esse cara é nosso protagonista chamado Yeonu Kim. Ele grita xingando a torre e diz que quer ir para casa. Depois de se acalmar, decidiu verificar seu perfil e viu que nada havia mudado. Kim chegou à torre 12 anos atrás com um grupo e derrotou o chefe do 100º andar. Depois disso eles saíram do portal e o protagonista se viu sozinho no primeiro andar de novo. Foi aí que ele logo percebeu que havia sido amaldiçoado pela torre e não podia sair. Depois de notar o que aconteceu, o protagonista começou a tentar quebrar a maldição. Ele limpou a masmorra treinando rigorosamente e ajudando os iniciantes. Kim não suportava mais ouvir sobre o mundo exterior e sem outra escolha se dedicou a limpar a torre repetidamente. Então 12 anos se passaram neste ciclo sem fim e Kim já tinha desistido, até que ele recebeu uma notificação dizendo que o loop estava finalmente quebrado e ele poderia voltar para casa. A cena muda novamente para os 3 líderes da guilda. A repórter pergunta se alguém pode quebrar o recorde atual de limpeza da torre, que é de 10 meses. Lee responde que seria difícil. Yun diz que depende da habilidade do indivíduo e acrescenta que os principais desafios surgem após o andar 51. Nesse momento o protagonista está limpando as masmorras com uma velocidade notável. Ele logo alcança o chefe do 100º andar e o derrota sem esforço. Enquanto isso, fora da torre há uma vasta área aberta com apenas uma torre de observação.
De repente o portal da torre se abre e um homem instrui sua equipe a estar pronta com a lista de sobreviventes, mas eles são surpreendidos quando apenas um menino surge. O homem se aproxima dele para dar os parabéns e percebe que esse menino não está prestando atenção. Então o cara pesquisa em seus registros e encontra o nome do protagonista no topo da lista. Isso significa que Kim é o famoso jogador avançado. Ele confirma a identidade do protagonista e é oficialmente confirmado que Kim é de fato o lendário jogador avançado. Depois de uma semana, uma grande multidão se reuniu em um local onde um repórter anunciou que os caçadores da geração 18 passariam por sua avaliação de primeira série. Essa avaliação foi ainda mais especial pois seguiu um tempo recorde mundial para a conclusão que foi quebrado em 2 semanas. O relatório também mencionou que o jogador avançado estaria participando da avaliação na sala de espera VIP do tutorial. Nesse momento os líderes das guildas estavam esperando e discutindo se Kim realmente apareceria, e um confirmou que o protagonista era o único jogador avançado que todos eles estavam cientes de que entrou em 2006. Lee comenta que a aparência de Kim deve ser a mesma de quando eles se viram pela primeira vez. An estava particularmente animado para ver nosso garoto e no que ele se transformou depois de ficar 12 anos preso. Nesse momento o anfitrião anunciou que a grande avaliação de rank começaria em 5 minutos e instruiu os sobreviventes a se prepararem para os exames. Todos se prepararam, menos o protagonista porque ele estava mais preocupado em comer. Assim que terminou ele então perguntou sobre o equipamento que deveriam usar. Minutos depois o portão se abriu revelando o grande labirinto de avaliação do rank. David deu as boas-vindas a todos e se apresentou como um caçador rankia. Hoje ele seria o supervisor e anunciou que era hora de começar o ótimo exame de avaliação. David explicou os detalhes da avaliação, mas observou que não era um exame de rank particularmente desafiador. As autoridades queriam que os participantes ganhassem experiência e mostrassem seus talentos. Nesse momento ele apertou um botão e um labirinto complexo feito pelo homem surgiu, cheio de vários obstáculos para os caçadores. David os instruiu a usar suas habilidades. Em seguida ele deu início ao exame. Todos os iniciantes imediatamente correram para o labirinto. David observou que eles eram disciplinados e considerou sua abordagem inicial crucial. De repente o protagonista se aproximou de David e perguntou se só precisava chegar ao outro lado. David ficou surpreso e pensou que era um estagiário já que não tinha equipamento. Fora sua falta de seriedade sobre o exame. Então David concordou e questionou se Kim estava brincando. O protagonista dispensou as formalidades e sugeriu que o homem cuidasse dos discursos. Ele então fez uma aposta de 100.000 won alegando que poderia chegar à saída em 20 segundos e perguntou se David estava intimidado. David respondeu aumentando o valor da aposta para 1 milhão de wons. Kim aceitou e avançou em direção a uma parede. Ele pensou em como o pagamento diário para os caçadores era de 1 milhão e se ganhasse dobraria o valor. Nesse momento Kim deu um soco na parede com força. Determinado a provar seu ponto, todos assistiram atentamente enquanto Kim se apresentava. Lee também estava incerta sobre as ações do herói. Nosso garoto atacou a parede e deu um soco com uma força tremenda. Ele emergiu na saída e anunciou que era uma nova rota. Os espectadores ficaram atordoados com a exibição do Kim e se perguntaram o que tinha acabado de acontecer. An comentou sobre a imprudência do prota. Enquanto Kim ficou surpreso com a facilidade com que ganhou 1 milhão de won, ele especulou se a arena exigiria que ele pagasse pelos danos que causou. 24 horas antes do teste de avaliação de rank dos caçadores, um homem perguntou se a revista havia recebido a lista de caçadores. Eles estavam entusiasmados com os números de vendas do mês. A entrevistadora perguntou se o burburinho era devido ao jogador avançado. Então o cara revelou que a identidade do jogador avançado estava oculta e perguntou se havia outros participantes notáveis. A mulher confirmou que Kang era uma forte escolha. Então a cena muda para Kang que estava prestes a confrontar o chefe no 100º andar. Ele relembra que o protagonista já havia sido irritantemente eficaz derrotando monstros sem esforço e roubando seu chefe. Voltando aos dias atuais, Kang está participando do teste de avaliação, mas o exame foi temporariamente interrompido porque a parede do labirinto foi quebrada, fazendo com que os sobreviventes esperem na área de descanso por mais instruções. Na sala de imprensa no local de avaliação as pessoas ficam surpresas com a situação. Nesse momento o protagonista está na sala de espera relaxando enquanto outros discutiam a recente explosão, com rumores circulando de que o jogador avançado era o responsável, mas Kang acreditava que ainda tinha uma chance de se destacar.
Depois de algum tempo foi feito um anúncio informando que o exame seria reiniciado em 15 minutos e instruindo todos a se prepararem. Kang pensou que independentemente de Kim ser realmente o jogador avançado, ele não tinha a experiência e a habilidade que Kang possuía. Então Kang procedeu à avaliação da onda monstruosa onde derrotou os monstros com eficiência dentro do tempo previsto, ganhando elogios e alcançando a pontuação mais alta. Logo depois nosso protagonista foi chamado para a avaliação da onda monstruosa. Apesar de se sentir exausto, ele se preparou para o teste. Nesse momento os observadores estavam curiosos para saber se ele era realmente o jogador avançado. Anse perguntou se eles viriam o quão seu estilo de luta havia evoluído. Logo é anunciado que Kim terá o tempo de 120 segundos para completar o teste. No momento seguinte a contagem regressiva terminou e os monstros começaram a aparecer. O teste começou e o protagonista rapidamente chutou um monstro mostrando seu poder formidável. As autoridades ficaram surpresas com sua velocidade que ele se movia e até a câmera lutava para gravá-lo. Observou que Kim não estava usando magia. Em vez disso ele confiou em sua força física para socar e derrotar os monstros. Quando os 120 segundos foram concluídos foi revelado que o protagonista havia eliminado um total de 248 monstros. A transmissão ao vivo foi inundada com comentários apreciativos elogiando seu desempenho superior. Enquanto isso Kang ficou frustrado com os resultados e jogou seu telefone contra a parede. Após o teste o protagonista se encontrou com Alice. Essa mulher é a chefe de inteligência da Associação dos Caçadores da Coreia. Alice o parabenizou por seu retorno após 12 anos e informou que muitas coisas haviam mudado nesse meio tempo. Com o aumento dos riscos as recompensas seriam maiores. As guildas agora estavam recrutando ativamente caçadores habilidosos para formar equipes, enfrentar desafios e garantir recompensas substanciais. Nesse momento o protagonista começou a revisar a lista e percebeu que ainda tinha uma fome absurda. Alice, percebendo sua confusão, perguntou por que ele parecia inquieto. Kim respondeu que ela, sendo a chefe da divisão de informações, não deveria estar cuidando desses detalhes. Alice ouviu isso e revelou que tinha motivos pessoais para estar lá. Ela queria compartilhar algo com um jogador avançado, então apresentou um arquivo que continha um contrato da Guilda Ares descrevendo os direitos e deveres. Ela instruiu o protagonista a se concentrar na seção sobre a assinatura e bônus. Kim ficou surpreso quando viu a quantia listada. Alice perguntou como ele se sentia em manter um contrato no valor de 10 bilhões. Nosso garoto imediatamente ficou chocado com a soma e perguntou a Alice quando o valor de sua moeda caiu. Alice explicou que não houve crise financeira. Ela mostrou a ele os números revelando que o preço havia subido de 300 milhões para 1 bilhão e 3. Apesar do aumento, Alice garantiu que os 10 bilhões e um bônus de assinatura foi definido. Ela também mencionou que a Guilda de Ares estava disposta a oferecer o dobro do bônus de assinatura atual se Kim renovasse seu contrato com eles no final do prazo. Além disso, ele seria capaz de compartilhar o que adquiriu nos labirintos com a Guilda, com a proporção de distribuição o favorecendo. Nesse momento o protagonista perguntou se lidar com contratos da Guilda fazia parte do trabalho de um oficial de informação. Alice explicou que sim e acrescentou que tinha razões pessoais para estar envolvida. A Guilda Ares insistiu que ela apresentasse a oferta a ele. Kim achou preocupante e suspeitou que pudesse ser ilegal. Então ele afirmou firmemente que não tinha intenção de assinar com nenhuma guilda. Alice pareceu surpresa pensando que ele estava brincando, mas Kim reiterou sua seriedade e preferiu não se juntar a uma guilda. Depois disso ele foi para seu quarto e pensou na situação. Nosso garoto suspeitava que as enormes ofertas eram motivadas por segundas intenções e desconfiava das intenções por trás de tais propostas lucrativas. Depois desses pensamentos o protagonista decidiu descansar e refletiu sobre sua partida da torre. Ele lembra que Alice perguntou mais uma vez se ele estava realmente desinteressado em se juntar a uma guilda. Então Kim afirmou seu desinteresse mencionando que tinha ouvido falar de caçadores que trabalhavam sozinhos. Alice explicou que era quase impossível para caçadores inexperientes navegar sozinhos pelo labirinto. Ela o aconselhou a entrar em contato se ele mudasse de ideia. Mas nesse momento o protagonista queria aprender mais sobre caçadores de mercenários. Então ele revisou uma lista de guildas e seus líderes. Foi aí que Kim percebeu que 3 guildas levam o nome de seus 3 amigos. 5 dias depois o protagonista estava em um restaurante japonês com seus amigos. Nosso garoto não conseguiu acreditar que eram eles mesmo. An perguntou repetidamente quantas vezes Kim vai perguntar sobre o passado deles.
Nosso garoto relembrou o tempo que passaram juntos há 12 anos, lembrando um incidente em particular em que Yun se escondeu atrás dele enquanto desfrutavam de sua refeição. An expressou sua alegria em se reconectar com eles e se perguntou como Kim havia sobrevivido na torre. Sem essa comida, depois disso eles relembraram suas aventuras passadas incluindo sua batalha com o Tritão no andar 70. An compartilhou que ele estava cético sobre as lendas urbanas que afirmavam que Kim havia escapado da torre. O protagonista estava curioso sobre essas lendas. Lee revelou que ele havia se tornado uma celebridade e acrescentou que eles tinham visto as façanhas do prota na TV. Eles mencionaram momentos infames como quando Kim derrotou um chefe com uma dança bizarra. Então, perguntaram o que ele estava fazendo durante seu tempo na torre. Nosso herói explica que ele só queria ver se poderia derrotar o chefe através da dança e encontrar uma maneira de escapar da torre. An percebe o quão forte ele realmente é, confirmando as histórias que ouviu. Nesse momento Kim reflete se seu aluno ficará bem e revela que uma vez ajudou um caçador cuja geração ele não conhecia na época. Ele estava obcecado com a ideia de artes marciais que treinou o menino nessa disciplina. An pergunta sobre a arte marcial. Kim explica que acreditava que poderia escapar da torre usando ela e depois conta como treinou o menino. Em seguida ele pergunta a seus amigos sobre as mudanças no mundo exterior nos últimos 12 anos. Após a conversa o protagonista retorna ao seu quarto para descansar e percebe que não recebeu novas mensagens. Ele fica surpreso ao ver que sua idade agora é 24 em vez de 36. Nosso garoto não liga muito e está determinado a melhorar sua situação. Ele decide ganhar dinheiro e viver uma vida decente. Observando que a opção de loop infinito foi removida, ele descobre que agora precisa derrotar 3 chefes de masmorras para atender aos requisitos mínimos. De repente um guarda bateu na porta e informou que representantes da guilda Ares haviam chegado para discutir um contrato. O protagonista Lobo respondeu que não estava interessado. O guarda sugeriu que ele saísse para falar diretamente com eles. Kim sentiu que os representantes não parariam de vir até que ele concordasse. O guarda mencionou que eles estavam esperando no salão do primeiro andar. Kim desceu e recusou diretamente o contrato. O gerente da guilda questionou se ele poderia progredir como um verdadeiro caçador e tentou intimidá-lo. O protagonista respondeu rudemente, o que só alimentou a raiva do gerente. Um segundo homem interveio acalmando o gerente e aconselhando o protagonista a não ser tolo. Nesse momento nosso garoto lembrou da conversa que teve com seus amigos onde descobriu que a guilda Ares monopolizava 66% de todas as masmorras do país. Lee acrescentou que as masmorras de classificação A eram ideais para essa guilda e eles só deixavam as masmorras de classificação D. Ela tinha ouvido falar que a guilda Ares era financeiramente poderosa com recursos substanciais. Eles tiveram que comprar os ingressos caros ou se tornar membros da Ares. Todos são basicamente forçados a escolher entre essas duas opções. Nesse momento o protagonista terminou de contar isso. O gerente frustrado bateu a mão na mesa. O outro homem alertou que Kim não deveria pensar que poderia simplesmente fugir deles. Ele acrescentou que a guilda tinha seus próprios agentes e aconselhou Kim a ser cauteloso em relação à oferta. O gerente diz que o protagonista não parecia entender completamente a situação e questiona como ele achava que poderia enfrentar um caçador de rank A como ele. Kim calmamente tirou o chinelo e convidou o gerente para ir até ele. O cara enfurecido tentou atacar, mas nosso garoto o atingiu no rosto com o chinelo, o fazendo bater na parede. O gerente ficou visivelmente chocado. O segundo cara lembrou de ter assistido a uma luta do protagonista durante a onda de monstros e ficou intrigado com a alta velocidade que o gerente foi enviado. Ele se perguntou como as coisas tinham ido tão longe, especialmente porque Kim nem estava usando magia e ainda era incrivelmente forte. Nesse momento o protagonista avançou em direção ao homem expressando seu desdém por aqueles que o ameaçavam. Em seguida também o acertou com toda força. Mais tarde naquele dia Yin visitou o protagonista e disse que ele havia ido longe demais. Yin alertou que a guilda Ares era implacável, conhecida por guardar rancor e enviar ameaças para impedir que se juntassem a guildas rivais. O amigo acrescenta que eles podem até eliminar Kim nos labirintos sem deixar vestígios. Nosso garoto reconhece a brutalidade da situação. Yun concordou acrescentando que as ações de Kim foram iguais, então ofereceu uma chance ao prota de se juntar à sua guilda, mas Kim afirmou que não estava pensando em ingressar em nenhuma guilda no momento. Yun perguntou que problema ele estava planejando causar desta vez. O protagonista revelou que tinha alguns assuntos pessoais para resolver e perguntou se o amigo tinha ouvido falar do Instituto de Adoron.
Ele se lembrou de ter ficado preso na torre por 12 anos e expressou sua intenção de encontrar e punir a pessoa responsável por sua aprovação. Nosso garoto acredita que não foi escolhido aleatoriamente para ficar preso naquele lugar. Ele era definitivamente o único que não podia sair e acreditava que tinha uma razão significativa por trás disso. O amigo questionou por que Kim quer ir no instituto de repente. Nosso garoto imediatamente percebeu que deve saber algo sobre isso. O amigo confirmou e explicou que Adoram estava localizado em uma masmorra C ou C-rank. É um local adequado para iniciantes fortalecerem suas habilidades. O protagonista mencionou que planejava realizar alguns negócios e expressou incerteza sobre se isso era permitido. Ele explica que a Guilda Ares detinha direitos exclusivos sobre as masmorras, incluindo o Instituto Adoram. O protagonista fica chocado questionado se havia alguma regulamentação governamental para impedir tais monopólios. Revelou que nenhum funcionário do governo estava supervisionando os caçadores e os caçadores não tinham poder de voto. Ele observou que apenas alguns indivíduos conseguiram se tornar caçadores. O protagonista lembrou sobre essa guilda eliminar pessoas nas masmorras e questionou se isso não era assassinato. Explicou que os assassinatos eram frequentemente marcados como acidentais pela polícia devido aos perigos das masmorras, além de que a Guilda Ares administrava as coisas impondo impostos pesados para garantir que nenhum estranho interferisse. Sendo assim, o protagonista decidiu entrar furtivamente, mas Yun o avisou que sempre havia guardas estacionados lá. Então o herói optou por se aproximar pela frente, mas Yun advertiu que ele se tornaria um inimigo de Ares se ele procedesse conforme planejado e detalhou como a guilda estava expandindo sua influência. Enquanto isso, na sala da Guilda Ares, um homem pergunta sobre as últimas atualizações. Ele é informado de que a expansão para a China levará 5 meses, para a Rússia 8 meses e o Japão 7 meses. O cara responde que isso não é nada mal. Esse homem é Selvô Ryu. Ele é administrador da Guilda Ares na Coreia, um caçador de rank S. Nesse momento, Ryu enfatiza a importância de ficar um passo à frente da concorrência. Ele compara isso a cultivar habilidades de monstros. Nesse momento, outro homem apresenta a análise do nível de estatísticas projetadas do protagonista. Kim, Ryu analisa o relatório e pergunta se os dados são precisos. O homem confirma que sim. Ryu então pergunta se eles recrutaram o menino. O cara responde que o gerente tentou, mas Kim recusou. Ryu especula que recrutá-lo pode ser lucrativo e também arriscado, pois o protagonista pode ficar insatisfeito e vir atrás de sua posição. Ele descreve a situação como uma maçã envenenada, parecendo atraente e repleta de problemas potenciais. Após essa discussão, Ryu pede para pararem de tentar recrutá-lo e lhe deem um corretivo. Depois disso, a cena muda para o Instituto Adoram, onde uma garota está sendo impedida de entrar até que ela compre um ingresso para a masmorra. A menina protesta afirmando que não há outros lugares para caçar. O homem sugeriu que a garota pudesse ir para o labirinto onde encontraria monstros de baixo escalão. Um segundo homem a avisou que ela poderia ser eliminada lá. O primeiro homem apontou que ela queria entrar mesmo sem habilidades e dinheiro. Apesar disso, a garota continuou a implorar a eles. O primeiro homem disse que não quebraria as regras, mas se ele olhasse mais de perto a situação ele poderia reconsiderar. Então ele pediu suas informações de contato prometendo que poderia deixá-lo entrar. De repente o protagonista chegou vestido casualmente. O homem disse que não era um lugar para visitas casuais. Kim explicou que ia entrar na masmorra. O homem respondeu que isso era uma masmorra real cheia de monstros. O protagonista retrucou dizendo que era exatamente por isso que ele veio, pois tinha alguns negócios para resolver na masmorra. Ele então questionou a inteligência do homem. O homem zombou da aparência de Kim e questionou sua identidade. Em resposta, o herói tirou o chinelo e disse para não subestimá-lo. O homem irritado cruzou a linha e Kim por sua vez bateu nele com tanta força com o chinelo que o cara voou. Em seguida ele exigiu que o companheiro do homem lhe desse seus sapatos e avisou que o cara acabaria na mesma situação se recusasse. O homem imediatamente obedeceu. O protagonista notou que os sapatos pareciam pesados como se fossem feitos de ferro, mas eram surpreendentemente leves. O homem angustiado explicou que os sapatos valiam 5 milhões e ele o encantou com magia para ficar mais leve. Nesse momento o herói jogou suas chinelos para o cara não ficar descalço. Em seguida se dirigiu para dentro da masmorra. A garota também saiu de cena. A cena então muda para Yu e Lee. Lee fica furiosa ao saber que o protagonista foi para Adoram e questiona como Yun poderia ter permitido isso e como ele planeja lidar com a situação. Yun pergunta se Lee era namorada de Kim por acaso.
Lee manda ele se concentrar no problema em questão e expressa frustração por não saber como a guilda Ares opera. Nesse momento, explica que já havia avisado o protagonista sobre e ele não deu ouvidos ao aviso. Então o cara pergunta se Lee acredita que alguém poderia parar Kim. A garota não responde diretamente, mas questiona se isso significa que Kim é agora um inimigo da guilda Ares. Concorda e acredita que não tem muito com o que se preocupar. Ele acrescenta que Kim revelará seu verdadeiro eu se alguém cruzar seu caminho. Também compartilha com Lee o que ele discutiu com o prota e ela ficou surpresa com a revelação. A cena muda para a masmorra onde o chefe principal da masmorra está preocupado com seus súditos. Um grupo de 3 caçadores está escondido planejando emboscar o monstro. Nesse momento o protagonista confronta o chefe e a criatura decide usá-lo como cobaia experimental. A cena muda para 12 anos atrás quando as pessoas tomaram conhecimento de Kim e o instruíram a não revelar nada de seus pais, dizendo para permanecer em silêncio a menos que fosse perguntado diretamente. Depois que os pais de Kim faleceram em um acidente, ele foi enviado para um orfanato onde todos os seus pertences foram roubados. Desde então o protagonista tem guardado um profundo rancor contra qualquer um que tente intimidá-lo ou tomar o que é seu por direito. A cena então retorna ao presente onde o chefe da masmorra está contemplando onde realizar um experimento e permite que ele escolha o ponto de partida. O protagonista responde dizendo ao chefe para parar, então o golpeia com seu chinelo em um único ataque poderoso. Os 3 caçadores que estão observando ficam chocados com essa demonstração de força. Agora Kim completou sua tarefa e ele menciona que seu próximo destino é a Vila das Florestas. Nesse momento os caçadores se referem a Kim como o jogador avançado. Enquanto isso, na sala da guilda Ares, o chefe da administração toma conhecimento sobre a situação. Um cara informa a Vo que Ryu ia passar essa informação em particular. Vo admite que não tem todos os detalhes e então analisa o perfil de Kim discutindo suas habilidades e realizações. Ele é informado que Ryu queria dar uma lição no herói, então Vo diz que tem uma ideia. Nesse momento veremos um resumo sobre uma nova guilda da China. Seu nome era Pado e ela ganhou o controle de metade das masmorras. O líder da guilda estava fora da torre há apenas 4 anos e todos os membros de alto escalão eram conhecidos por suas habilidades monstruosas. A identidade do líder permaneceu escondida do mundo. Tudo o que sabem é que o líder da guilda Pado é top 5 dos caçadores de rank S. Nesse momento voltamos ao administrador da guilda Ares. Vo garantiu que eles não deveriam se preocupar com o protagonista porque já estavam preocupados com a guilda Pado. Isso significava que eles não tinham tempo para alguém como Kim. Então Vo examinou o perfil do nosso herói em seu smartphone e ficou maravilhado com os detalhes. Enquanto isso, na cara de Kim, ele tirou uma foto de planejando usá-la para jogos. O amigo percebeu que o herói estava obcecado no telefone por 3 horas seguidas, então ele resolveu explicar a dúvida de Kim sobre a Vila das Florestas que era administrada por sua guilda. Conta que atualmente não havia monstros. Ele explicou que, ao contrário da torre do tutorial onde os monstros se regeneram em um dia, esta masmorra tinha um ciclo diferente. Monstros normais reaparecem constantemente. Mas se o chefe fosse derrotado, levaria um mês para os monstros se regenerarem. O protagonista ficou chocado com essa informação e o informou que o chefe havia sido derrotado há 4 semanas. Então Kim só precisaria esperar 2 a 3 dias para que os monstros reaparecessem. Nosso garoto então perguntou sobre o pântano descampado, e admitiu que não tinha certeza porque é uma masmorra da guilda Ares, mas sugeriu que poderia encontrar algumas informações se olhasse em volta. Ele então perguntou quando o herói planejava adicionar seu rank na associação de caçadores. Kim pergunta por que ele precisava fazer isso, e responde que seria benéfico pois ele teria acesso a instalações patrocinadas pela associação e apoio financeiro. O protagonista questionou surpreso quanto ele poderia ganhar com isso, e explicou que para receber tais benefícios Kim precisaria demonstrar resultados significativos dentro de 2 ou 3 meses. Para um caçador de grau B os ganhos seriam de cerca de 100 mil com potencial para aumentar. O protagonista nesse momento ficou ansioso para se registrar, mas Jill informou que o registro já foi encerrado essa hora e o aconselhou a tentar no dia seguinte. No dia seguinte os dois chegaram ao centro de avaliação de rank da Associação dos Caçadores. Um homem na recepção pediu seu nome para registro. Kim se apresentou e o cara perguntou se foi ele. Perguntou quem escapou depois de 12 anos, o protagonista confirmou. O homem lembrou que vários visitantes tinham vindo para perguntar sobre o protagonista. Ele então explicou que verificaria os dados de Kim e pediu para ele segurar o olho da caixa da verdade, que exibiria seu status e determinaria seu grau de caçador. O homem inicialmente esperava que Kim fosse rank B ou B+,
mas ele ficou surpreso ao ver que todas as habilidades do herói foram classificadas como A. A notícia disso se espalhou rapidamente e muitas pessoas comentaram online expressando seu ciúme em relação ao protagonista. Mais tarde, Yu e Kim viajaram de carro. O protagonista comentou que não demorou muito para as pessoas descobrirem o que havia acontecido, e o alertou para ser cauteloso com a guilda Ares pois eles eram muito poderosos e poderiam causar problemas para ele. O amigo notou que Kim não estava prestando muita atenção pois estava absorto assistindo um vídeo. O herói mostrou o vídeo que apresentava um personagem na tela de carregamento do jogo fazendo poses ridículas. Nosso garoto se divertiu e zombou da aparência do caçador, e o então revelou que o personagem do vídeo era ele. Nosso menino ficou momentaneamente surpreso e questionou por que parecia ter tanto tempo livre, apesar de An e Lee estarem tão ocupados. Yun explicou que embora fosse um líder da guilda e estivesse ocupado ele arranjava tempo para ajudá-lo. A cena muda para alguém da guilda Ares surpreso ao saber dos status de Kim. Vo percebe agora porque Ryu está ansioso para cuidar dele. Então ele diz ao companheiro que não há com que se preocupar porque ele deu a tarefa para Xion Kanshin cuidar. O cara pergunta se Xin não é aquele que está prestes a alcançar o rank S na China. Vo confirma que Xin seria a pessoa perfeita para lidar com Kim. Enquanto isso nosso protagonista chega finalmente à Vila das Florestas. Ele pergunta por que ninguém está impedindo deles entrar e Yun explica que a masmorra é propriedade dele. Eles chegaram à masmorra no meio da noite no momento em que o chefe está prestes a se regenerar. Os caras entram e não sabem que um homem está seguindo eles. Nosso garoto logo perguntou sobre o menino que estava com Yun. O amigo explicou que esse era o assistente Park. Ele era o responsável por reunir os materiais deixados pelo chefe. Esses materiais que foram vendidos com dinheiro real valiam atualmente entre 2 e 3 mil. O protagonista ficou chocado e perguntou quais benefícios ele receberia. Depois de tanta conversa eles finalmente chegaram na entrada da masmorra, e o entregou uma nota a Kim mencionando que a área se tornaria um labirinto quando ele entrasse na vila. Kim não entendeu e descartou a nota. Eles chegaram na frente de uma árvore e o protagonista pediu para Park filmá-lo. O cara filmou o que estava prestes a acontecer e não tinha certeza do que Kim planejava. De repente nosso garoto socou a árvore com tanta força que causou uma explosão massiva e o chefe da masmorra apareceu. As mãos de Park tremiam enquanto ele se maravilhava com o poder superior de Kim, que abriu caminho para o chefe com um único golpe. O cara continuou gravando e o protagonista atingiu o chefe com seu chinelo fazendo cair e ser derrotado. A cena muda novamente para a sala da guilda Ares. Vo pergunta a Shin se ele deu uma boa olhada no protagonista. O cara confirma que sim e observa que Kim fez jus aos rumores, o que foi impressionante. No entanto, Shin observa que foi relativamente fácil descobrir algo que o garoto não domina. Vo informa que Kim está indo para a masmorra do pântano que está sob o comando da guilda Ares. Shin decide ir lá e se preparar para a chegada do prota. Um tempo depois Kim chega à masmorra e logo sente algo errado. Ele recebe uma mensagem de Lee lembrando de não esquecer seus avisos sobre a guilda Ares. Nosso garoto se pergunta por que todos estão tão preocupados com a guilda e reflete que isso não faz muita diferença para ele. Kim se lembra de sua conversa com Lee onde ela perguntou o que ele planejava fazer e se pretendia confrontar a guilda Ares. A garota observou que com base em suas habilidades ela não precisava se preocupar muito e também tinha visto o vídeo, mas ela o aconselhou a evitar cruzar caminhos com os membros da Ares e sair da masmorra o mais rápido possível. Lee então informou sobre a masmorra em si. Nesse momento o protagonista descarta esses pensamentos e encontra um homem que fica furioso com sua presença. Kim observa que eles são muito chatos e foram rudes com ele inicialmente. Os caras mais uma vez espancados apenas gritaram o nome de sua guilda. Depois disso nosso garoto entra na masmorra e enfrenta o chefe, um mega jacaré. Ele se lembra do aviso de Lee de que o mega jacaré poderia ser vendido por uma quantia substancial de dinheiro. Kim atinge o jacaré com tanta força que ele começa a fugir. Mas nosso garoto agarra sua cauda e o joga em uma rocha. Apesar disso o jacaré não é derrotado. Shin observa o confronto à distância. Nesse momento o herói se prepara para terminar a batalha e percebe que suas pernas estão subitamente amarradas por correntes. Nosso herói mal conseguiu se esquivar do ataque e fazer com que o jacaré caia na água. Ele se perguntou sobre a misteriosa corrente que o prendia. Foi só aí que Shin apareceu e explicou que era uma corrente mágica projetada especificamente para ser eficaz contra ele. Kim logo perguntou quem o havia enviado. Shin revela que foi enviado pela guilda Ares e apontou que ele não seria capaz de se mover facilmente enquanto estivesse preso pela corrente. O protagonista tentou se libertar mas a corrente se manteve firme. Então Shin explicou
que era uma corrente mágica e que quebrá-la exigiria magia. Para fazer isso, Kim precisaria ser mais poderoso do que um caçador de grau A. O homem achava que, como o protagonista havia deixado a torre recentemente, ele não tinha a magia necessária. Portanto, disse a Kim para encontrar uma maneira de escapar das correntes. Em seguida, o atacou com uma faca e usou uma habilidade contra ele. Enquanto a fumaça se dissipava, o protagonista permaneceu calmo e perguntou se algo havia acontecido. Shin ficou atordoado com isso e se preparou para atacar novamente, mas Kim respondeu dando um soco no assassino e o fazendo bater em uma árvore próxima. Ele se levantou e se aproximou de Shin, que estava tremendo. Nosso garoto comentou que para imobilizá-lo completamente as correntes precisariam amarrar todo o seu corpo. Ele demonstrou que ainda podia se mover e que a corrente havia se soltado, perdendo sua eficácia. Então Kim o pegou da árvore e jogou no mega jacaré. Assim ele derrotou o assassino e o chefe. Sua janela de status também foi atualizada. A notícia do falecimento de Shin rapidamente chegou a Vou, que ficou surpreso com o relatório. A garota que deu a notícia mencionou que a árvore em que Shin estava preso já havia sido engolida pelo pântano, então eles não puderam confirmar seu falecimento. Vou expressou sua preocupação de que mesmo um caçador com estatísticas de grau S tivesse sido totalmente consumido por Kim. Enquanto isso, o protagonista estava descansando no sofá. Uma notificação do sistema aparece indicando que ele atendeu aos requisitos mínimos e fez um convite. O protagonista, curioso sobre os detalhes, perguntou se este convite forneceria mais informações sobre a torre. Ele descobriu que o convite seria válido a partir da meia-noite. De repente, o chegou e perguntou se Kim havia terminado o jantar. O protagonista pediu ao cara para ficar parada por um tempo e usou sua nova habilidade para verificar as estatísticas de Yun, mas os números permaneceram ocultos, causando grande frustração no herói. Um tempo depois chegou a meia-noite. Kim foi transferido para uma área diferente. Lá encontrou uma garota que se apresentou como sua assistente chamada Ave. Ave explicou que enquanto ele estivesse vivo eles se encontrariam regularmente. Kim concordou e estava ansioso para obter respostas para suas perguntas. Ele queria entender por que ficou preso na torre por 12 anos e pediu uma explicação. Ave esclareceu que ela só responderia às suas perguntas diretamente. O protagonista então perguntou quem o tinha aprisionado na torre tutorial. Ave responde que ela não poderia revelar essa informação porque o nível de varredura de Kim era muito baixo. Nosso herói perguntou se seu status precisava ser mais alto para obter tais informações e se ele descobriria a identidade da pessoa assim que suas habilidades melhorassem. Ave permaneceu em silêncio, incapaz de responder devido ao seu baixo nível de status. Kim fez inúmeras perguntas e a resposta de Ave era sempre a mesma porque seu nível era muito baixo. Ela não conseguiu fornecer respostas. O protagonista frustrado questionou por que ela o trouxe se não estava disposta a responder às suas perguntas. Ave reiterou que seu baixo nível de varredura de status a impede de fornecer respostas detalhadas. Ela mencionou que os guardiões eram aqueles que defendiam seu reino e deu a entender que haveria mais informações reveladas no tempo devido. Em seguida, Ave deixou claro que ela não responderia nenhuma das perguntas mais importantes. A garota era uma guardiã temporária por enquanto e respostas detalhadas seriam fornecidas assim que ele assumisse oficialmente as funções de guardião. O protagonista perguntou como ele poderia se tornar um guardião oficial. Ave diz que em 5 dias uma fenda apareceria perto de sua residência e nas profundezas ele encontraria uma chave que o ajudaria a aumentar sua habilidade de varredura de status. Encontrar essa chave lhe daria o status oficial de guardião. O protagonista tinha a determinação de fazer o que fosse preciso para conseguir isso. No dia seguinte, Kim estava jantando com seus 3 amigos e trouxe à tona o assunto da fenda, e um perguntou se havia uma razão específica para seu súbito interesse em fenda. O protagonista questionou o que era uma fenda e um respondeu que era o apocalipse. A cena muda para a Guilda Ares. Ryu estava dizendo a Vou que não era culpa dele e acrescentou que Kim era simplesmente muito forte. Ele aconselha de alguma forma recrutá-lo e promete fundos substanciais em troca. Ele também instruiu a encontrar indivíduos mais fortes do que o protagonista. Vou está profundamente preocupado com o fato de nada estar se desenrolando como ele havia planejado. A cena então muda para o protagonista, onde eu presenteia com um anel no valor de 2 bilhões. Esse item foi descoberto no labirinto. Kim pergunta a distinção entre uma masmorra e um labirinto. An explica que os artefatos são normalmente encontrados em labirintos, enquanto as masmorras rendem recursos especiais ou materiais mágicos deixados por monstros. E conta que as masmorras são onde eles coletam recursos raros ou cultivam materiais mágicos, enquanto os tesouros encontrados nos
Labirintos são excepcionalmente poderosos. An acrescenta que o anel é encantado, o que significa que tem estatísticas mais altas em comparação com os anéis comuns. O protagonista examina o anel com sua habilidade e conclui que parece ser de pouca utilidade. Determinado a entender mais, ele decide visitar o labirinto ele mesmo. Nosso garoto H devolve o anel a An perguntando se ele realmente vale 2 bilhões. Nesse caso, nosso herói decide pedir tudo no menu e choca os outros 3, mas An encoraja a comer o quanto quiser. Então nosso garoto pergunta mais detalhes sobre a fenda. O grupo explica que uma fenda é um rasgo no chão do qual vários monstros emergem continuamente. Lee diz que na China essas fendas são chamadas de portões do inferno. O protagonista descarta isso como não sendo grande coisa e pergunta se eles consideraram o que poderia acontecer se uma fenda aparecesse em seu país. O grupo pondera a questão sugerindo que eles poderiam lidar com uma de rank C. Lee menciona que algumas guildas coreanas estariam preparadas para lutar, como a Ares, que responderia de imediato. Nesse momento o protagonista os aconselha a descansar por 4 dias e explicou que sentia que algo significativo está prestes a acontecer. A cena muda para um aeroporto alguns dias depois, onde as pessoas começam a sentir o chão tremendo e se perguntam se é um terremoto. De repente uma explosão poderosa interrompe a multidão, os sons sinistros emanam de dentro do solo. Enquanto isso, numa área escura e sinistra, um homem discute o despertar de algo poderoso. A figura principal, com um tom de desafio, comenta sobre o quão capaz o protagonista pode ser. A cena volta para a cidade, onde uma fenda se abriu, desencadeando um enxame de monstros que estão causando estragos. A emissora fornece atualizações alertando que a situação está piorando e aconselhando as pessoas a evacuar a área. Os caçadores se envolvem em batalha com os monstros e parecem cada vez mais temerosos. De repente um monstro ataca um dos caçadores, mas seu superior intervém para protegê-lo. Apesar de seus esforços, os monstros continuam aparecendo. De repente o superior olha e vê um monstro enorme e estranho. Toda a cidade fica paralisada diante dessa ameaça avassaladora. Em meio ao caos, um menino é atingido pelo monstro esquelético e jogado em um carro. Um monstro se aproxima dele com uma determinação calma. Mas logo o protagonista chega e destrói decisivamente a cabeça do monstro esquelético. As testemunhas ficam maravilhadas, imaginando se Kim poderia ser o jogador avançado de quem ouviram falar. Nosso garoto percebe que tem um tempo limitado para encontrar a chave. Decide se apressar. Os outros caçadores estão olhando para ele confusos. O protagonista então pergunta por que eles estão hesitando quando os monstros estão por perto. As pessoas comentam como a situação é revoltante e pede ajuda ao herói enquanto os reforços estão a caminho. O protagonista entra em ação usando uma árvore gigante como arma e o arremessando nos monstros. O homem que lidera o grupo fica aliviado ao ver o envolvimento de Kim e acredita que agora eles podem segurar os monstros até que os reforços cheguem. Ele aconselha os outros a ficar perto de Kim, mas o herói insiste que eles continuem lutando sozinhos enquanto ele segue em frente. O homem orienta todos a se manterem firmes. Mesmo exausto, o grupo luta contra os monstros implacáveis. De repente um monstro ataca o homem, mas Yu chega bem a tempo de salvá-lo. Ele se junta à batalha com sua guilda. Logo em seguida um relâmpago atinge um monstro, sinalizando a chegada de Lee com sua guilda. Finalmente An também aparece com sua guilda. O grupo agradece a assistência. Lee pergunta para onde foi o protagonista e o homem explica que o herói se aventurou no centro. Com os reforços agora presentes, a batalha contra os monstros recomeça. Todos eles estavam dominando a batalha. Nosso garoto avalia a situação e determina que as coisas agora estão sob controle. Agora ele precisava alcançar as profundezas da fenda. De repente Kim ficou surpreso ao encontrar um caminho inesperado. Examinando seus arredores, ele notou um carro. Então arrancou as portas do carro e usou como escudos. Em seguida avançou para abrir caminho e fazer uma descida às profundezas. Kim saltou e pousou entre os cadáveres dos monstros. Enquanto examinava seus arredores, ele viu um demônio carmesim se aproximar. Nosso garoto, sem hesitar, correu para o ataque. Mas o demônio carmesim habilmente se esquivou dos golpes iniciais e contra-atacou, forçando o protagonista a recuar. Em seguida o demônio carmesim lançou um contra-ataque feroz. Kim se esquiva do ataque e chuta o monstro. A criatura cai. Rapidamente se levanta falando algo para Kim. Nosso garoto luta para entender o que foi dito e se prepara para outro ataque. O monstro pega sua mão e o protagonista logo percebe alguns cristais brilhando. O demônio usa os cristais para atacá-lo e o envia para longe. Kim percebe que esse monstro é mais forte e formidável do que ele esperava. Diferente dos monstros que enfrentou na torre, ele considera usar uma habilidade abandonada há muito tempo. Refletindo sobre seu treinamento passado, ele
Lembra que na torre os artistas marciais costumavam alcançar a iluminação através de um intenso treinamento espiritual para superar suas provações. Nesse momento ele decide tentar essa habilidade mais uma vez esperando que seja sua última chance. O protagonista inicialmente tentou imitar os outros, mas acabou forjando seu caminho próprio. Embora suas primeiras tentativas tenham tido pouco efeito sobre os monstros, o esforço persistente acabou levando a derrotá-los, com essas memórias em mente. O protagonista sacode a nostalgia e se concentra no presente. Ele se prepara e corre para dar um soco poderoso no demônio. Kim está satisfeito por ninguém ter testemunhado seu movimento especial e está satisfeito em derrotar o monstro. Nesse momento nosso garoto finalmente obtém a chave e observa um drone da guilda Ares descendo. Ryu está monitorando a situação de seu escritório e pergunta se Kim realmente é classificado como um caçador de grau A. Alice confirma isso dizendo que foi o resultado do centro de rank. Ryu bate a mão na mesa expressando que não acredita que Kim é grau A, especialmente porque ele não havia usado nenhuma magia e ainda era incrivelmente poderoso. Ele pergunta além se a coleta de dados está completa e Alice confirma que está. Ryu insiste em terminar a análise o mais rápido possível. No dia seguinte, na Associação de Caçadores, uma cerimônia está em andamento. O protagonista está com seus amigos e outros participantes presentes. Park está transmitindo o evento e a audiência é alta. Todos estão recebendo recompensas da associação. O homem responsável pergunta se Kim quer roupas novas e ele recusa, fazendo com que o homem fique irritado. Nosso garoto tá louco para sair e assim que recebe seus prêmios ele corre, enfurecendo ainda mais o homem. A cena muda para a guilda Pado localizada na China. Uma garota está desfrutando de um banho de vapor enquanto assiste um vídeo do prota. Ela fica intrigada com suas habilidades e pergunta seu nome. A mulher ao seu lado responde que o nome dele é Kim e sugere investigar sua história em detalhes. De repente um homem chega dizendo que a guilda veio e assumiu o controle de todas as masmorras principais da região sul. Ele lamenta informar que um de seus executivos foi sequestrado pela guilda Ares. A garota expressa desdém pela situação sobre a captura e comenta o quão patético é. Ela insiste que se eles não conseguem encontrar o caminho de volta por conta própria eles não merecem sua posição. A mulher enfatiza a necessidade de ação imediata e considera vergonhoso que eles estejam lutando para capitalizar as masmorras dentro de seu próprio território, então ela dá ordem para acelerar o domínio de sua guilda. Nesse momento o protagonista se reúne novamente com seus amigos. Lee pergunta se ele está ciente de quão famoso ele é. An acrescenta que Kim é uma celebridade, e entra na conversa dizendo que eles não deveriam rir disso. Kim fica surpreso ao saber que a imprensa relatou sobre ele continuamente nas últimas 12 horas. Lee comenta que ele não deveria ter deixado a cerimônia tão abruptamente depois de receber sua recompensa, pois todos os jornalistas testemunharam sua partida, e acrescenta que sua roupa só chamou mais atenção. Nesse momento o protagonista diz a seus amigos que precisa sair por um tempo pois ele tem um encontro. Eles ficam chocados percebendo que Kim tem outras conexões sociais. Depois disso os amigos discutem entre só como nosso herói foi imprudente por fazer de Ares seu inimigo, especialmente porque a mídia agora está noticiando direto sobre ele. An os tranquiliza dizendo para não se preocuparem porque Kim não irá se meter em sérios problemas. Enquanto isso o protagonista se encontra com Ave e pergunta se seu status de varredura melhorou. Ela confirma que sua classificação avançou da classificação mais baixa para uma classificação baixa. Kim está frustrado e exige saber o que realmente melhorou. A garota explica que embora sua capacidade de acessar informações permaneça da mesma forma, ele fez progressos significativos como guardião oficial e agora ela poderá fornecer detalhes sobre as tarefas. A garota diz que ele precisa parar os escaladores. Kim não está familiarizado e pergunta o que é isso. Ave responde que escaladores é quem escala a torre. O protagonista reflete sobre como ele só quer descobrir quem o aprisionou na torre por 12 anos e se pergunta se isso é pedir demais. A situação parece cada vez mais complicada. Ave revela que se ele não parar os alpinistas, a 9ª camada da torre será destruída, levando a uma devastação generalizada e finalmente acabando com sua vida. O protagonista percebe que deve lidar com essa tarefa discretamente, mas fica frustrado com o comportamento aparentemente tolo de Ave. A garota implora a ele que não fique com raiva, enfatizando que ela está genuinamente tentando ajudar. Ela explica que ele receberá recompensas que aumentarão seu valor proporcionalmente às suas contribuições com base no número de alpinistas. O protagonista pergunta qual o nível de sua habilidade de varredura é necessário para descobrir quem o aprisionou na torre. Ave responde que precisa estar em um nível alto.
Ele pergunta se parar os escaladores aumentará seu nível de habilidade e quantos ele precisa derrubar. Ave admite que não pode fornecer um número exato, mas revela que os escaladores têm classificações e derrotar 5 escaladores superiores deve ser suficiente para atingir o alto nível de acesso necessário. Nosso herói pergunta sobre a classificação do Carmesim que ele lutou há pouco tempo. Ela diz que ele era provavelmente um escalador de baixo escalão. Após um tempo, Kim volta para casa sozinho e reflete sobre a complexidade da torre. Ele decide não pensar mais sobre isso pois só parece complicar ainda mais as coisas. Seu principal objetivo é encontrar a pessoa que o aprisionou na torre, o que significa que ele precisa eliminar os alpinistas. Nesse momento o protagonista recebe uma ligação de Lee. Ela diz que ele está com problemas e o aconselha a ligar o noticiário. Kim faz isso e fica chocado ao ver relatos de que ele eliminou um membro da Guilda Ares. O segmento de notícias apresenta um repórter questionando um homem que está fornecendo declarações sobre o incidente. A cena muda para a casa de onde Kim e seus 3 amigos estão sentados juntos, cercados pelo toque incessante de telefones. Lee comenta sobre como a fuga de Kim da torre após 12 anos e a recente limpeza de fendas atraíram a atenção de muitos países. Agora ele está sendo acusado de assassinato. O protagonista pede a Lee para manter a calma e não fazê-lo se preocupar demais. Sua frustração cresce quando ela vê Kim agindo como se isso não fosse um problema. Então Lee grita tentando fazer ele entender. O protagonista sente como se estivesse sendo repreendido pela esposa. Nesse momento ele não tem dúvidas que Lee tem sentimentos por ele. A garota fica visivelmente irritada escutando isso e logo nega que está interessada nele. Kim vê Lee soltando raios e começa a se preocupar com sua própria segurança. Nesse momento Will mostra o histórico de chamadas de um repórter e artigos de tendências destacando que Kim está atualmente no centro das atenções. O protagonista sente uma sensação de realização observando que esta é a primeira vez que ele é tão proeminente, mas à medida que o amigo apresenta mais artigos ele percebe que muitos deles são negativos. An sugere desligar os telefones para evitar mais imprensa. Kim pergunta quando a coletiva de imprensa começará e a responde que começará em 30 minutos. Ele revela que repórteres foram convidados para o evento. Lee fica surpresa com esta notícia e eles discutem se Kim tem um plano para a conferência. Como declaração uma batalha dramática contra a Guilda Ares, o protagonista fica desapontado e pergunta a seus amigos se eles realmente pensam nele dessa maneira. A cena então muda para a Guilda Ares de Ares, onde Ryo é informado de que tudo está indo bem, e o pergunta como os outros responderam ao site. O homem relata que o protagonista está programado a realizar uma coletiva de imprensa por volta das 14 horas. De acordo com especialistas, será um desafio para Kim escapar dessa situação. Ryo acredita que quem atacar primeiro ganhará vantagem e sente que é tarde demais para fazer as pazes. Ele pretende ficar um passo à frente e pergunta se a conferência de imprensa será transmitida ao vivo. O homem confirma isso e revela que já enviou pessoas para cobrir o evento. Ryo expressa sua gratidão. Nesse momento na conferência de imprensa os jornalistas o questionaram sobre as alegações de que o protagonista tenta atacado a Guilda Ares. Kim não tem certeza de como a conferência se desenrolará e decide falar o que pensa. Então ele expressa abertamente seus sentimentos negativos sobre a Guilda Ares, o que choca todos os presentes. Alguém pergunta se ele realmente eliminou um membro da Guilda Ares. Nosso garoto confirma isso e expressa sua gratidão aos ouvintes sugerindo que eles deveriam prestar atenção ao que ele tem a dizer. Nesse momento Kim exibe um telefone explicando que ele não entende por que Ares está tratando ele dessa maneira. Ele esclarece que não tinha intenção de fazer nenhum acordo com Ares e não esperava que sua resposta fosse tão extrema. Nesse momento o protagonista toca uma gravação de uma conversa que ele teve com Shin, mostrando um momento em que Shin o acorrentou. Os repórteres ficam surpresos ao ouvir as palavras ameaçadoras do assassino enviado por Ares. Na gravação Shin deixa claro que veio para eliminar Kim. Nosso garoto interrompe a reprodução e um repórter pergunta de onde veio a gravação. O protagonista revela que foi gravado no pântano onde Shin foi eliminado. Ele explica que foi lá para derrotar o chefe e o incidente foi distorcido pela mídia. Outro repórter questiona se Ares tentou fazer uma acusação falsa. Os repórteres tentam provar a autenticidade da gravação observando que gravações falsas são facilmente criadas. O protagonista reconhece que tais perguntas eram esperadas e acredita que a data e hora da gravação confirmam sua validade, mas se persistirem o protagonista diz que revelará o telefone de Shin. Kim acrescentou que como o telefone estava bloqueado ele não sabia o que havia dentro.
Mas todos descobririam se ele o entregasse à polícia ou à empresa de segurança. O protagonista reafirma que tudo o que fez foi para se salvar e no meio disso o jacaré apareceu. Ele observou que estava ciente do que era a organização atrás, mas não esperava que eles causassem tanto drama. Depois de algum tempo, Kim encerrou a conferência e saiu. A notícia se espalhou, levando as pessoas a se perguntarem se ele estava realmente certo e se a Guilda Ares estava errada. Nesse momento, Will viu as notícias e ficou furioso ao ouvir a gravação. O cara disse que a mídia não perderia a chance de criticá-lo. A noite logo chegou e Kim se juntou com seus amigos, e um perguntou sobre a gravação. Ann e Lee também ficaram surpresos como ele revelou que havia feito a gravação e que o telefone era uma isca. O protagonista confessou que aquele celular não era realmente do assassino, mas a gravação era real. Eles estavam todos bastante confusos e então, o protagonista revelou que havia pegado o telefone da casa de um. Lee mencionou que ele poderia ser pego se o telefone acabasse com a polícia, mas o protagonista os tranquilizou de que ele não seria pego e que não havia muito risco. Na verdade, ele esperava que a Ares viesse encontrá-lo antes de enviar o telefone à polícia ou à empresa de segurança. Lee comentou que parecia que ela estava se preocupando sem motivo. Kim pediu para se acalmarem e aproveitarem a refeição. Nosso decidiu que mesmo que a guilda fosse poderosa, ela não ia vencê-lo. Mais tarde o protagonista mandou Will ir para casa na frente porque ele ainda ia fazer uma caminhada. O amigo não entendeu e Kim pediu para não segui-lo. Enquanto caminhava pelas ruas, o protagonista notou algumas pessoas se aproximando. Ele disse que foi mais cedo do que esperava. Um homem informou que alguém estava procurando por ele. Kim fez ajustes em seus trajes e comentou que sabia que a guilda queria conhecê-lo. Mas ele quer saber o que acontece se decidisse não ir. O homem responde que eles o levariam à força. O protagonista concordou em lutar contra eles e eles se prepararam para atacar. Kim pegou um vegetal do chão e se preparou. Enquanto eles o atacavam com seus equipamentos, o protagonista correu para confrontá-los. Minutos depois, nosso herói derrotou todos os seus atacantes, exceto um que estava implorando por misericórdia. Kim exigiu ser levado para onde os outros estavam esperando. Eles então chegaram a um bunker subterrâneo onde as pessoas estavam discutindo alto. O protagonista entrou com o homem restante e perguntou se este era o lugar certo dentro do prédio. Enquanto isso, as pessoas ouviram barulhos do lado de fora e especularam se Kim havia chegado. Eles perceberam que os sons vinham do elevador e alertaram seus homens para serem cautelosos. O protagonista fez sua entrada atacando um dos homens e observou que essas pessoas devem ter gasto muito dinheiro para construir tal lugar. Eles perguntaram quem ele era e o herói respondeu que ele era um ceifador sombrio que ia enviá-los para o inferno. A cena mudou para uma sala onde uma garota estava amarrada a uma cadeira. Ryu disse a ela que a guilda a havia abandonado. Então ele ameaçou que ela seria eliminada se não revelasse as fraquezas da sua guilda e outras informações. Mas se obedecesse, ela seria libertada. A garota permaneceu em silêncio e Ryu ordenou que seus homens a levassem para dentro e a fizessem desejar contar tudo. Um homem sugeriu que eles poderiam acabar eliminando ela, mas Ryu descartou isso dizendo que ninguém se importava. De repente o protagonista entrou arrombando a porta e perguntou se eles estavam procurando por ele. Nesse momento ele notou a garota amarrada à cadeira e comentou que era rude convidá-lo enquanto eles estavam preocupados com os outros. Ryu perguntou como Kim havia conseguido entrar e onde o Timium estava. Kim respondeu que o Timium estava tirando uma soneca em um beco e que ele não tinha escolha a não ser lidar eles mesmo. Nesse momento o homem avançou e Kim rapidamente o chutou, fazendo cair no chão. O protagonista comentou que tinha vindo porque eles o convidaram, então perguntou se os homens queriam brigar ou discutir assuntos. Ryu avaliou que ninguém poderia tocar em Kim e suspeita que ele seja na verdade Rank S. Nesse momento o protagonista pergunta de novo se eles queriam ser espancados ou conversar. Ryu manteve a compostura e concordou em conversar. Ele percebeu que precisava manter a calma para entender melhor suas habilidades. O protagonista logo propôs discutir a compensação pelos danos causados por ele, incluindo enviar alguém para eliminá-lo e criar caos na mídia espalhando notícias falsas sobre ele. Por esses motivos, Kim solicitou 10 bilhões e acesso a algumas masmorras de nível iniciante como compensação. Ryu bateu com o punho na mesa em frustração. Kim insistiu que suas demandas eram razoáveis. Ryu considerou o aspecto financeiro administrável, mas o pedido de acesso à masmorra era problemático. Conceder isso privaria o acesso exclusivo a novos caçadores. O protagonista então adicionou uma demanda adicional de 500 mil. Ryu observou que o protagonista era bem diferente do que ele esperava e propôs que se juntasse a eles. O cara prometeu que Kim receberia o que quisesse.
Ryu argumentou que trabalhar juntos seria mais benéfico do que ser inimigo, mas o protagonista permaneceu firme em suas demandas por compensação e acrescentou que a garota também deveria ser libertada. Ele ameaçou o homem e levantou perguntando-se: eles haviam concordado com a compensação ou se queriam continuar a luta. Mais tarde o protagonista voltou para a casa de com a garota. O amigo ficou chocado e perguntou sobre a menina. Kim explicou que garantiu os direitos de 4 masmorras para iniciantes, 11 bilhões de won, e a garota como compensação. Yun perguntou como Ryu havia concordado com tudo isso. Nosso personagem principal explicou que Ryu sabia quais seriam as consequências se ele recusasse. O amigo então questionou por que ele havia trazido a garota com ele. Kim respondeu que precisava dela como refém e tinha alguns assuntos particulares para investigar, mas Yun não precisava se preocupar com isso. O amigo disse que planejava verificar as masmorras porque alguns chefes estavam se regenerando. O protagonista concordou e se despediu. Depois disso nosso garoto observou uma tatuagem no braço da garota que o lembrou da máscara que ele havia criado enquanto estava na torre. Kim usou a varredura de status e descobriu que a garota se chamava Hong Li, mas não encontrou nada particularmente em comum. Nesse momento o protagonista recebeu a notícia de que um novo alpinista havia começado a subir o 9º andar e ele foi imediatamente convocado. Kim perguntou a Ave o que ele precisava saber. A garota começou a mostrar a notificação. Ela foi atingida pelo protagonista e chorou. Kim culpa ela pelo incidente porque sua verificação de status havia sido inadequada. Então perguntou qual era o benefício de suas informações e se ela poderia fornecer detalhes sobre isso. Ave explicou que ela o convidou para informá-lo de que o alpinista atualmente era mais forte do que os anteriores e Kim precisava estar preparado. Ela enfatizou que ele tinha que aprender magia o mais rápido possível, caso contrário será muito perigoso. O protagonista perguntou se a classificação do alpinista era alta. Ave esclareceu que se um alpinista de alto escalão tivesse chegado a lidar com ele usando apenas magia seria difícil. Kim questiona se ela sabia onde o alpinista apareceria e se haveria uma fenda cômoda. Última vez, Ave não tinha certeza e disse que os alpinistas eram determinados por suas habilidades e origens específicas. O protagonista percebeu que este era um alpinista de nível médio e ela não havia lhe dado informações diretas. Ela então perguntou por que Kim continuava batendo nela e questionou se seus pais não haviam lhe ensinado boas maneiras. O protagonista respondeu que seus pais haviam falecido em um acidente de carro quando ele era jovem. Ave logo se desculpou por seu comportamento. O protagonista a tranquilizou de que estava tudo bem e que não o incomodava mais. Ave sentiu que ele não era tão ruim quanto ela pensava inicialmente. Depois de algum tempo na guilda Ara, Lee estava montando um círculo mágico e o protagonista instruiu a garota a se apressar. Lee garantiu que ele seria capaz de sentir a magia e alertou para não quebrar o círculo porque havia custado 5 bilhões. O protagonista comentou que parecia que ele não tinha capacidade de aprender magia. Lee observou que não tinha ouvido falar de nenhum caçador lutando tanto para aprender magia. Naquele momento Yun chegou comentando sobre como eles pareciam desgastados e perguntando se Kim ainda não podia usar magia depois de 4 dias. O protagonista logo perguntou se o cara estava tirando sarro dele. Yun então revelou que havia recebido alguns e-mails e perguntou se ele estava começando uma guilda. Lee ficou chocado com esta notícia. Kim explicou que queria testar algumas coisas. Lee questionou por que ele havia escolhido o nome de guardião para sua guilda. Nosso garoto respondeu que representava proteção. Ele então perguntou se a garota que ele havia trazido já estava acordada e descobriu que ela ainda estava inconsciente. Kim ficou frustrado e decidiu esperar, mas ele se sentiu desanimado por sua incapacidade de aprender magia e incerto sobre o próximo passo. Liu aconselhou a consultar Naka que poderia desbloquear suas habilidades mágicas. Naka era líder de uma guilda japonesa conhecida por suas habilidades naturais que ajudavam os caçadores a aprender magia. O protagonista percebeu que ele precisaria viajar para o Japão para isso. Ele sentou no círculo mágico e acidentalmente quebrou uma linha, tornando o círculo inútil. Ele se desculpou com Lee prometendo pagar pelos danos. Lee e outros ficaram frustrados e o espancaram por seu descuido. A cena mudou para Naka que estava em uma cidade devastada pela destruição. Ela estava sendo chamada por pessoas que precisavam de resgate. Quando um ataque se aproximou, Naka instruiu outros a fugir e se esquivou por pouco do ataque. Seu inimigo chegou e a elogiou por ser habilidosa. Naka perguntou quem ele era e o homem se apresentou como alpinista, conhecido como o Diabo embora seu nome verdadeiro fosse Shioma. Enquanto isso o protagonista tinha acabado de descobrir que um alpinista havia chegado ao 9º andar no Japão. Ele pediu ao sistema para providenciar uma passagem para o Japão.
Minutos depois o protagonista dirigiu para o aeroporto com seu amigo, e questionou a viagem repentina ao Japão. O protagonista respondeu que algo urgente havia chegado e o amigo perguntou se ele tinha passaporte. Kim questionou por que ele precisaria de um. Enquanto isso, na Câmara da Associação de Caçadores, um homem perguntou a Naka como ela havia sobrevivido, já que circularam notícias sobre seu falecimento na batalha com Shioma. Naka revelou que ela havia se revivido usando um artefato. O homem percebeu que Shioma era excepcionalmente poderoso e disse que agora os caçadores estavam com medo de ajudar o Japão. Mesmo Naka foi incapaz de confrontar Shioma, levando outros a ficarem longe também. Sem apoio, todos os outros caçadores foram derrotados. De repente, todos foram surpreendidos ao verem pela transmissão o protagonista na frente de Shioma. Nesse momento, ele tentou usar uma varredura de status, mas se mostrou ineficaz contra alpinistas. Shioma tentou um golpe, mas Kim estava determinado a se esquivar. Ele logo percebeu que Shioma já havia desferido vários golpes. O protagonista formulou uma estratégia para diminuir a distância e evitar que Shioma balançasse sua espada efetivamente. Kim finalmente acertou um soco em Shioma, o monstro. Ficou furioso e exigiu saber quem era Kim. Nesse momento, Yu relatou que uma fenda estava marcada para abrir às 14 horas. Naka confirmou isso afirmando que eles estavam esperando, mas tudo aconteceu tão rápido e ninguém sabia o quão forte Shioma realmente era. Yu especulou que Kim havia saído sem informar ninguém. Enquanto isso, de volta ao confronto, o protagonista continuou a se esquivar dos ataques, tentando entender a natureza das habilidades de Shioma. O alpinista revelou que as habilidades que ele estava exibindo não eram suas, mas originadas de um sistema incivilizado. Kim decidiu atacar Shioma no peito na esperança de forçá-lo a recuar. Em seguida usou o ataque de ira do imperador e se perguntou se isso seria suficiente, mas não causou nenhum dano a Shioma, que estava parado lá espantado. Shioma comentou sobre o quão surpreendente era o protagonista. Ele então conjurou um portal de aura azul e desencadeou um poderoso ataque no protagonista através do portal. Kim pensou que Shioma se parecia com um monstro destruindo tudo em seu caminho. Kim se agarrou às roupas de Shioma e a cada golpe sentia eletricidade percorrendo seu corpo. De repente o herói percebeu que havia adquirido magia. Ele começou a se sentir mal e recuou para uma distância segura. Shioma disse que quer ver se ele terá tanta sorte na segunda vez. Enquanto isso, o protagonista, observando que havia desenvolvido todas essas habilidades sem depender do sistema, se perguntou se Shioma era um verdadeiro negócio. Nesse momento, Kim se levantou e Shioma reconheceu sua resiliência. Observando que ele havia se levantado sem perder a compostura, ondas elétricas emergiam do herói e ele permaneceu destemido. Shioma apontou que, em seu estado atual, Kim não poderia vencer, mas nosso garoto respondeu que seu relâmpago forçou a explorar sua própria magia. O protagonista relembrou seu passado, onde se esforçou para aprender artes marciais. Apesar de seus esforços, ele não tinha a sabedoria e os meios para dominar seus canais mágicos, o que o deixou sem esperança. Mas com uma determinação recém-descoberta, ele manifestou que havia dominado a magia. Nesse momento, a eletricidade ao redor dele se dissipou e foi substituída por raios vermelhos de energia. Shioma instruiu a testemunhar o que havia aprendido. O protagonista, reunindo toda a sua magia em um ataque concentrado e usou a técnica divina do Imperador Supremo, ele derrotou Shioma com um único golpe decisivo. A cena muda para a Guilda Pado, onde uma garota assistia à vitória do protagonista sobre Shioma. Ela tinha certeza de que Kim era seu professor. A garota se lembrou de quando estava na torre cercada por monstros. Naquele momento, alguém veio em seu socorro e a ensinou a se proteger. No momento atual, ela deixou essas memórias e perguntou ao menino à sua frente quais áreas ainda restavam. O menino respondeu que apenas a masmorra da Guilda Wei. Uma vez que eles assumissem o controle dela, eles teriam domínio sobre todas as masmorras da China. A garota deu um prazo de 1 mês para concluir esta tarefa. Ela percebeu que precisava se apressar para se encontrar com Kim. Enquanto isso, nosso garoto finalmente voltou para a Coreia do Sul, onde uma multidão de funcionários da mídia invadiu o local tirando fotos e perguntando sobre as habilidades que ele tinha usado. Muitos pensaram que o protagonista não tinha magia, mas ele provou que eles estavam errados. Os repórteres perguntaram se ele estava ciente de uma ruptura iminente. O protagonista pediu silêncio e instruiu a mídia a direcionar suas perguntas a Yun. Os repórteres imediatamente se reuniam em torno de Yun. O protagonista então aproveitou a oportunidade para escapar da comoção. Horas depois, nosso garoto chegou em casa irritado com a mídia, mas estava confiante que Yun lidaria com suas perguntas. Nesse momento ele notou que Hongo estava acordada. Ela se curvou agradecendo por salvá-la.
Kim perguntou sobre a tatuagem em seu ombro e ela explicou que era um símbolo dos oficiais da Guilda Pado. A líder da guilda havia dito a ela que a tatuagem significava sua existência. O protagonista pediu que elaborasse mais. Hong disse que a líder havia dado pessoalmente a tatuagem a ela. E explicado seu significado, o protagonista bateu a mão na mesa afirmando que era o suficiente. Hong pergunta se ela tinha feito algo errado, mas Kim assegurou que não. Ele se lembrou das coisas que disse no passado e tentou se lembrar de quem era o responsável por espalhar aquela tatuagem. Então o protagonista lembrou de alguém que sempre o chamava de professor e fez tudo o que ele mandou. Então ele pediu a Hong para voltar à Guilda Pado e informá-los para não procurá-lo novamente. Poucos dias depois, em um noticiário, o convidado foi apresentado como Kim, a quem a apresentadora se referiu como um herói. Os amigos de Kim ficaram chocados ao vê-lo na TV imaginando como ele foi parar lá. Ian explicou que o protagonista havia saído abruptamente dizendo que tinha algo para fazer, mas não havia revelado o que era. Durante a transmissão, Kim anunciou que estava promovendo sua recém-formada guilda e convidou iniciantes a se juntarem livremente. Após a transmissão, Kim foi para um lugar cheio de pilhas de pedidos de adesão à guilda. Ian perguntou se ele realmente precisava ir à TV para recrutar membros. Kim respondeu que não sabia como entrar em contato com todos para publicidade. Havia uma montanha de pedidos para ingressar na guilda e Ian prometeu ajudá-lo a classificá-los. An e Lee também estavam ajudando. An perguntou por que ele estava formando uma guilda. O herói explicou que queria ganhar dinheiro e acreditava que invadir masmorras era uma maneira lucrativa. Ele estava confiante de que ganharia ainda mais dinheiro. Nesse momento eles já haviam chamado muitos caçadores para se juntarem. Um deles falhou na avaliação e exigiu saber por que foi rejeitado. O protagonista gritou que tinha lido seu currículo e não gostou do que viu. Os outros caçadores observou a força do cavaleiro rejeitado e especulou sobre os critérios de aceitação. O protagonista decidiu que aprovaria apenas aqueles com personalidades gentis. Ele se lembrou de sua discussão com a ave sobre a importância de tais qualidades e como suas explicações esclareceram as coisas para ele. Agora Kim estava sentada na frente de 3 caçadores avaliando suas personalidades decentes e os aceitou para a guilda. Depois disso, Ian perguntou quanto tempo levariam as entrevistas para caçadores. O protagonista respondeu que havia escolhido indivíduos leais e o processo duraria cerca de 1h30. Eles discutiram os mais altos critérios de seleção e Ian mencionou que havia apenas 5.000 caçadores de rank S. Aqueles entre os 200 primeiros eram particularmente notáveis. O protagonista ficou surpreso ao saber a classificação de seus amigos e perguntou por que muitos caçadores de rank S haviam desaparecido. Ian explicou que a maioria deles havia ido de base. O protagonista perguntou como indivíduos tão fortes poderiam ter ido de base. Ian revelou que os artefatos Plus eram responsáveis. Kim percebeu o quão desafiador seria subir na hierarquia. Ele perguntou se o labirinto havia se tornado um cemitério para caçadores de rank S. Ian explicou que embora o artefato representasse uma ameaça grave, sempre havia riscos de sobrevivência. Ele descreveu várias táticas que os caçadores podem usar, muitas das quais foram consideradas desagradáveis. Um tempo depois o protagonista chegou a Pântano Descampado, que agora pertencia a ele. Nosso garoto abriu a porta de uma sala e encontrou 2 caras que pareciam assustados. Eles se lembraram do que Kim havia feito da última vez que esteve lá. O protagonista informou que a masmorra agora pertencia a ele e que ele estava entrando nela. Um dos meninos mencionou que a masmorra ainda não havia sido completamente transferida, mas os outros pediram a Kim que prosseguisse. Então nosso garoto entrou e um homem o cumprimentou. O protagonista perguntou se ele era da Guilda Ares. O homem respondeu que não estava diretamente associado a eles. Logo uma multidão de pessoas se reuniu. O homem então perguntou se o protagonista tinha ouvido falar de um grupo de caçadores conhecido como Pandemônio, que eram notórios por eliminar outros caçadores. Pandemônio era um grupo notório de caçadores de rank S classificados entre os 100 primeiros e eles incutiram medo em todos. Qualquer um que se tornasse seu alvo não sobreviveria. O protagonista perguntou a Nia se estar no andar 52 significava que ela era uma maga habilidosa. Ela achou divertido e ficou surpresa que Kim permaneceu calmo, mas ele disse a ela para parar de se gabar tanto. A Nia ficou irritada e usou restrição mágica para contê-lo. O protagonista perguntou se ela era capaz de desenhar círculos mágicos e a Nia retrucou que não era hora de piadas. Kim expressou que estava pensando se deveria eliminá-los ou não. Então ele acrescentou que a falta de paciência de Ania tornou sua decisão mais fácil. Naquele momento 10 pessoas correram para atacar Kim. A cena muda para a China na cidade subterrânea da Guilda Wei.
onde um cara chamado Lee estava de joelhos com sua espada. Uma garota estava na frente dele expressando decepção pois esperava mais dele. Lee avisou que se ele fosse eliminado seus superiores viriam. Então ele pergunta se ela estava preparada para lidar com ele sozinha. A garota deu um sorriso sarcástico. Lee a atacou e ela se esquivou facilmente do golpe comentando que era uma técnica indigna de ser usada em alguém como ela. A garota explicou que não tinha escolha a não ser agir rapidamente, pois queria ver seu mestre o mais rápido possível. Ela então atingiu Lee com poderes extremos e o eliminou. Enquanto isso na guilda Aran, Lee ficou surpresa ao ver o protagonista levantando uma garota e dizendo que trouxe alguém que consertaria o círculo mágico. Anya concordou em ajudar e perguntou se ele a deixaria ir. O protagonista prometeu que deixaria só depois que ela completasse a tarefa. Lee então perguntou se Anya era caçadora de rank S. Confirmando sua identidade, Lee ficou chocada ao saber que Anya havia virado uma criminoso. Quem revelou que a guilda Ares os havia enviado para eliminá-lo. De novo, Lee perguntou se o pandemônio estava envolvido e ficou surpresa ao saber que o prota havia sobrevivido ao ataque. Ela ficou surpresa quando descobriu que ele havia derrotado o pandemônio sozinho.